Boa noite e bem-vindo a mais um Tati Quebra Tabus. E você sabe, né? A gente quebra mesmo, mas não é com porrada e bomba não. É com muita leitura, com muito estudo e consultando as melhores profissionais e pesquisadoras da área. E o tema de hoje é um assunto bem atual e que levanta muitas pautas para serem discutidas, principalmente no âmbito familiar. E é claro, com muitos tabus também. O tema de hoje é família poliamorista. Oi? Família o quê? Família poliamorista. É possível que você nunca tenha ouvido falar desse arranjo familiar, mas isso não significa que ele existe há pouco tempo, não. E para nos ajudar a entender melhor e desmentir alguns mitos que envolvem o poliamor, nós recebemos hoje a psicóloga Rosalda Pinheiro, que vai relacionar a sua experiência profissional com a história da Preta, uma mulher de 36 anos que há 13 vive numa família poliamorista. As duas foram entrevistadas pela Lina Alves, a nossa repórter querida, que preparou essa matéria muito especial pra gente. Então vamos lá entender quais são os conceitos e as possibilidades que a família poliamorista traz. Rosalda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Estamos muito felizes que você está aqui hoje nos ajudando a quebrar mais um tabu. Então conta pra gente quais as possibilidades da família poliamorista. Olá, Tati. Olá, Lina. Que prazer enorme estar aqui com vocês. Com você que está em casa, falando de um tema tão importante, tão polêmico, mas que a gente precisa conversar e desmistificar mesmo, tá? O convite me foi feito e eu estou com grande honra de falar sobre o poliamor, né? As famílias poliamoristas. Para introduzir esse conceito, para entender como isso funciona, partimos da premissa da não monogamia. A não monogamia, ela é um questionamento, ela é uma crítica à imposição da monogamia como único formato saudável e harmonioso de relações amorosas, de relacionamentos conjugais, de relacionamentos que criam e constituem famílias. Então, a gente nasce, né, dentro de uma sociedade constituída de categorizações, de preconceito, sim, de uma herança histórica e cultural. Então, a monogamia ela é constituída de forma absoluta, ela não é questionada normalmente, né? Então, a não monogamia ela vem com essa crítica ali, né? Ela vem com esse posicionamento. Dentro da monogamia, a gente tem variadas formas de amar, a gente tem variadas formas realmente de constituir uma relação com o outro, afetivo e sexual, amorosa e sexual. E afetiva e amorosa também. A gente vai entender um pouco dessas configurações já. Mas é diferente também da poligamia, tá? Muitas pessoas confundem esses conceitos. Então, a poligamia, ela é centrada num único indivíduo. O único indivíduo, ele se relaciona com vários outros indivíduos, mas somente ele, né? Essas outras pessoas não têm nem a opção de escolha de como vai ser essas relações entre si. Muito comum em poligenia, que é exatamente onde o centro, onde o indivíduo central é um homem e ele tem várias mulheres. Religiões muçulmanas e em algumas configurações mormons isso acontece, né? Então, existe essa distinção, tá? Vamos entender primeiro que a não monogamia não é, e é de fato o que ela é. Ficou confuso, mas é mais ou menos isso, tá? Não critica e não diz que no sentido de que é impossível, né? Duas pessoas de relação monogâmica, de forma do amor romântico serem felizes, inclusive até a morte. E aqui seria impossível essa felicidade? Não, é exatamente uma liberdade de escolha nas pessoas que fazem parte daquela relação. Essa opção de escolher como vou me relacionar. Aqueles indivíduos têm essa propriedade, se apropriam
dessa escolha. O poliamor, ele é fruto dessa ideologia, ele é fruto dessa forma de pensar, né? Esse estilo de vida, que passa a ser de fato a forma que aquele indivíduo lê as relações, a forma que aquele indivíduo lê o contexto social e como ele vê principalmente a si mesmo, para o que ele quer para a vida dele, né? Então, o poliamor, ele tem como base a possibilidade de ter duas relações íntimas, amorosas e ou sexuais ao mesmo tempo, tá? Então, uma pessoa, ela pode se relacionar amorosa e sexualmente com duas simultaneamente, ela pode se relacionar com três, e inclusive essas três entre si, ou apenas com uma ou não, tá? Mas pra gente entender e não se assustar com esse pensamento, vamos entrar na cabeça do poliamorista. E a gente tem que partir de 2 pontos. O primeiro é, eles acreditam que é possível amar 2 pessoas ao mesmo tempo, ou 3 pessoas ao mesmo tempo. Essa é a primeira premissa. Fácil de compreender? E você ama mais quem? É uma pergunta muito comum, né, para o poliamorista. E a gente vai para a segunda premissa, Lina, para o segundo ponto, que é exatamente, não existe uma diferença de intensidade e de algo verdadeiro, íntimo, puro, né, que é o amor, que todos nós acreditamos que é, né? Então não existe essa comparação. Ai, você ama mais quem, né? Isso é visto de uma forma muito reduzida, muito reduzir o irredutível, né? O amor, ele não pode ser visto dessa forma tão simplória, muito menos as relações. Então, eles veem que é possível amar na mesma intensidade, de formas diferentes, porque são pessoas diferentes, são relações diferentes. Então, a gente parte dessas relações, né, entre essas pessoas que têm como ética e como regras, né? A ética, a concordância, a ética é a fidelidade, a ética é a responsabilidade afetiva e tem como regras algumas que a gente vai falar um pouco mais depois do caso da Preta, que eu tô com muita vontade de saber um pouco mais. Bom, o poliamor é isso. A gente vai falar um pouco mais depois de ouvir o caso da Preta. E eu espero que vocês estejam gostando. Espero que você esteja gostando, Lina. Fala pra gente aí, fala pra mim sobre a Preta. É isso mesmo, Rosalda. Muito bem tudo que você falou. Que bom que você trouxe todas essas informações, todos esses conceitos, porque assim, através desse saber agora, a gente pode entender melhor e principalmente quebrar muitos tabus em relação ao poliamor. E ainda mais, esses tabus vão ser quebrados quando a gente conhecer um pouco da história da nossa entrevistada, que vamos chamar de Preta. Pois bem, eu vou te contar uma história agora maravilhosa, surpreendente e eu posso até dizer de muita superação, que é a nossa Preta, tá? Então eu vou te contar uma historinha bem simplesinha, com muito amor e com muitas anuências, certo? Com muitas novidades, vamos dizer assim. Pois bem, Preta é uma mulher, ela tem 36 anos, ela mora no interior do Rio Grande do Sul, ela é autônoma, vende mel, vende lingerie, ela tem 2 filhos, um rapaz e uma moça, que já te conto sobre isso. Ela também é casada há 15 anos e ela vive nessa configuração de poliamor há 13 anos. Mas eu quero te chamar um pouco a atenção dessa história linda que é da Preta. Preta, aos 12 anos, começou a namorar com Flávio. E aos 14 anos, ela teve a sua primeira relação sexual. E ela engravidou. Consequentemente, ela casou com Flávio. Só que, no 8º mês, Preta teve uma grande e infeliz surpresa, que foi pegar o seu marido traindo ela na sua própria cama. Nesse momento, ele justificou que a traição era decorrente por ela estar gorda e feia. E detalhe, Preta ainda estava grávida. Nesse momento, Preta, nas discussões, né, naquele momento,
Preta lembrou da promessa que ela fez quando criança, ao ver os seus pais, uma relação abusiva em que seu pai agredia sua mãe. E ela lembrou dessa promessa, pois naquele momento ela estava sofrendo a mesma coisa, uma agressão física, mas não só isso, psicológica e também sentimental. E Preta rompeu com Flávio. Preta passou um tempo, casou novamente. E ela casou com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que hoje é amiga dela. Se deram muito bem. Mas esse segundo casamento durou 2 anos. E assim se findou. Só que Preta casou novamente. Terceiro casamento dela. E aí começa uma história muito bonita. Preta casou com Adriano, um pouco mais velho do que ela. Preta leva o seu filho para esse casamento, Juliano. E Adriano já tinha 9 filhos, então Preta de cara aí já ganhou 9 enteados. E a família não para aí, de tão pequena, claro, brincadeira que não é, né? Mas uma família cheia de amor. Preta tinha uma vizinha que estava grávida. E aí ela começou a conviver, ter esse contato. A neném nasceu, que é a Natália, e infelizmente o pai dela chegou a falecer. Essa vizinha, que era amiga dela, não conseguiu cuidar de Natália. E Preta e Adriano adotou Natália. Super interessante, né? Porque ela amava demais. E aí o casal, né, naquele momento, tinha 2 filhos. E o tempo passou. Hoje, atualmente, Preta tem 2 netinhos. Mas vamos voltar aqui. Então, passou-se uns tempos. Preta saiu para um show com o seu marido, Adriano, onde estava tocando na banda, e ela simplesmente se encantou por uma moça chamada Sara. E aí ela não teve coragem de chegar pertinho de Sara para conversar e pediu para Adriano fazer isso. Então, Adriano foi, conversou com Sara e chamou para eles saírem, os 3, e aí rolou. Começou eles terem um relacionamento poliamorista. Sara, ela foi morar com Adriano e Preta, e isso durou mais ou menos 1 ano e 3 meses. Porém, eles terminaram, porque Preta e Adriano perceberam que Sara começou a fazer um jogo de contenda e ciúmes entre eles dois. Quando eles perceberam isso, eles realmente chegaram à conclusão que não daria mais certo. Ao terminar esse relacionamento, Sara disse que estava grávida de Adriano. Só que até hoje ela se recusa em fazer o teste de DNA. E assim passou-se um tempo e Preta conheceu uma nova moça chamada Cláudia. Só que não durou muito, durou alguns dias, mais ou menos 2 meses. E não deu certo. E aí esse segundo relacionamento poliamorista chegou ao fim. Só que Preta conheceu uma outra pessoa. E essa moça, super interessante isso. Essa moça, ela era heterossexual e só queria se envolver com Adriano. E assim aconteceu. Preta permitiu isso. E Adriano e essa moça se envolveram sexualmente e afetivamente. E ela também se envolveu apenas afetivamente com Preta, porque ela tinha ciúmes da Preta quando ela se relacionava com uma outra pessoa. Só que tem um grande detalhe. Ela queria casar de forma tradicional e ter filhos. E infelizmente chegou à conclusão que ela precisava terminar. E assim se findou o terceiro relacionamento poliamorista de Preta e Adriano. E aí vem um 4º relacionamento. Preta conhece uma menina, uma moça chamada Amora. E olha isso, ela conheceu nas redes sociais, no Orkut. E elas começaram a trocar mensagem. Preta diz que foi tipo amor à primeira vista. Na hora que ela viu, ela se encantou e disse: nossa, que linda, eu quero ela pra mim. E aí começou a se encantar, começou a trocar mensagem. Até eles se encontrarem pessoalmente. Adriano, Amora e Preta. Enfim, nesse primeiro encontro, eles se relacionaram afetivamente e sexualmente. Só que a Amora disse que não queria mais se relacionar dessa forma com o Adriano, e só com Preta. E assim aconteceu.
ela se relacionou, continuou esse relacionamento que dura até hoje, são 8 anos de relacionamento com Preta, Amora e Preta. Tem um detalhe, Adriano, nesse período, Adriano conheceu um rapaz, o Eduardo, e o Eduardo veio para essa configuração também. Só que o Eduardo, ele exigiu ser exclusivo de Preta e de Adriano. E disse que Preta tinha que terminar com a Amora. Ela enlouqueceu, você já tem noção mais ou menos isso. Ela ama, apaixonada por Amora, ela disse: opa, negativo, vai-te embora, Eduardo, que a gente não quer isso. Eu jamais vou terminar com Amora. E assim aconteceu o fim desse relacionamento em relação ao Eduardo. E eles continuaram. É super interessante essa história, porque para Preta, ela viveria, né, todos juntos com a Amora. Só que a Amora, infelizmente, ela tem uma família muito tradicional e preconceituosa com isso, que ela não ainda revelou, né, a bissexualidade dela. Então, Adriano tem a sua bissexualidade, Preta tem a sua bissexualidade e a Amora também. Mas a Amora não revela, com muito medo de até romper essa relação, né, esse enlace com a família, que também ela tem muito apreço. E, pelo contrário, Preta, isso não é novidade para ninguém. Toda a família dela sabe, os filhos dela sabem, né, que é a Natália, que é o Juliano, certo? E a netinha dela de 9 anos também sabe, que é a filha do Juliano. Pois bem, os seus enteados, a sua mãe, os seus tios, os seus vizinhos. Preta não esconde de ninguém em relação que tem a sua namorada, que tem seu marido e que gosta da configuração poliamorista. É algo que ela escolheu. Só que Preta, apesar de não esconder, ela sofre discriminação também em sua cidade. Apesar que ela não fala mais sobre isso, ela decidiu ter uma vida reservada. Porém, Preta já foi até alvo de demissão em seu trabalho por conta disso. Só que Preta, ela é tão corajosa a nos contar tudo isso dela. Tudo começou, que eu quero te dizer, através do Ecomapa, onde Preta contou toda essa história pra gente. E eu quero convidar você a conhecer, a ver o Ecomapa da Preta. Vamos lá? O Ecomapa é um instrumento de representação gráfica das relações sociais de uma família ou de um indivíduo. Esse é o desenho feito por Preta, sobre o seu núcleo familiar. Explica que é muito difícil lidar com a distância entre sua cidade e a da namorada. Por isso, o planejamento para ela e Adriano se mudarem para mais próximo de Amora. Muito emocionante, Lina, essa história da Preta. E vai ser muito interessante para a gente conversar um pouco mais, né, sobre o poliamor, sobre essas relações. Quando a gente fala sobre famílias poliamoristas, é um questionamento muito sensível em relação às crianças, né? Como é que fica esse desenvolvimento cognitivo, emocional da criança, esse desenvolvimento social? As pesquisas levam realmente a gente a crer que a qualidade do afeto e do cuidado, ele se sobrepõe muito à quantidade de pessoas que integram aquela família, independente da configuração familiar e da configuração desses relacionamentos. E vamos conversar um pouco mais sobre o assunto, partindo de alguns termos. O metamor, por exemplo, é a relação que se estabelece, né, a classificação da relação que se estabelece entre o Adriano, por exemplo, e a Amora. Eles são metamores entre si. Por quê? Porque os dois não se relacionam sexual e amorosamente, mas ambos se relacionam com a mesma pessoa, que no caso é a Preta. Isso não quer dizer que não haja carinho, que não haja afeto e harmonia entre os dois, porque no poliamor a gente não tem relações paralelas. Lembrando aqui que a gente está falando de uma configuração familiar. Um outro termo, né, muito mencionado quando a gente vai ler, vai conversar sobre não monogamia, é a compersão. A compersão é o contrário de ciúme.
Então, a compersão é aquela felicidade em ver o outro feliz num outro relacionamento amoroso e ou sexual. Não é que os poliamoristas afirmem que não existe o ciúme. Eles não negam esse sentimento. Na verdade, eles consideram esse sentimento para que aprendam a lidar com eles, tendo em vista que eles entendem que se refere a uma insegurança, Lina. Insegurança do próprio indivíduo, né? Do ciumento, né? E não em relação àquela outra pessoa, o alvo do ciúme. A Preta, pelo que eu soube nos bastidores, ela tem um ensino médio incompleto. Ela é, dentro das estatísticas hoje, ainda em construção, uma exceção. Quando a gente vai analisar o perfil do nível de escolaridade dessas pessoas, a gente tem 40% dos poliamoristas com ensino superior completo, 14%, em torno de 14% com especialização e 9,6% mais ou menos com mestrado e doutorado. E a ética do poliamor, ele traz como premissas básicas a transparência, a honestidade, a fidelidade, a confiança, o afeto, o amor. A partir de então, os poliamoristas, dentro das suas configurações familiares, dentro dos seus relacionamentos, eles podem estabelecer, ou melhor, estabelecem regras, né, peculiares e adequadas a cada realidade. No caso da Preta, eles não tinham exclusividade sexual e ou afetiva. Né? Tanto que houve naquela fase deles, naquele momento, o Eduardo como parte da configuração. E o Eduardo passou a não mais estar na configuração, mas eles continuavam não tendo exclusividade sexual. Outra regra do caso da Preta é não mentir, uma regra simples, mas que norteia muitos comportamentos dentro das configurações, dentro dessa configuração, né, na verdade. Então, associado à exclusividade social, a gente tem esse conjunto, né, de limites da relação. E uma terceira ordem, vamos dizer assim, uma terceira regra seria a concordância com quem aquele parceiro vai se relacionar. No exemplo aqui, a Amória, né, teria que ter uma concordância da Preta para com quem vai se relacionar amorosa ou sexualmente, uma vez que a pessoa queira, né? Então, compreendendo isso, a gente pode entender a necessidade básica e gigante do diálogo. Se num relacionamento entre duas pessoas o diálogo é importante, imagina quando isso aumenta entre 3, 4, 5 pessoas. Não tem como encerrar essa conversa entre a gente, que está sendo maravilhosa, sem falar sobre preconceito. O preconceito permeia muito, por exemplo, a história da Preta, né? Eu soube que ela sofreu racismo na 4ª série, ela sofreu homofobia por ser bissexual, sofreu machismo, né? Em relação às violências, tantas violências que houveram na vida dela, apenas por ela ser mulher. E concluindo isso, eu pergunto como chamamos o preconceito contra os poliamoristas. Acho que é um assunto muito a se pensar. Foi um programa muito importante de fato para nós reavaliarmos certos posicionamentos, mas ainda tem muito a ser feito. Lina, muito obrigada pelo convite. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que você tenha gostado. Foi um grande prazer estar aqui. Lina, sabe aquela amiga da avó? Eu sei que a amiga da avó, na verdade, ela é namorada da avó. É que nem as duas mães. A avó namora com ela. Aí você não pode morar com duas pessoas. Não é traição. Traição é quando mente. A avó não tá mentindo, o avô sabe que a avó namora. Não é uma coisa escondida. E ela aceitou. Se tivesse mais amor no mundo, se as pessoas aprendessem a amar mais, a apontar menos o dedo com os outros e aprendesse a dar sem pensar em receber, e olhassem para a família poliamorosa e vissem uma família ali, uma família igual a do mono. Como a gente respeita uma família mono, respeita a família poliamorista. A gente é só mais gente
mas o amor é igual. Ou até mais. Porque a gente tem direito de ir, tem direito de casar com uma pessoa, de ter filhos que não são filhos de uma mãe só ou de um pai só. E que essa criança tem que ser respeitada na escola, na vida, na sociedade. Tenha mais amor, mais empatia pelo próximo. Que é o que falta. Que história incrível, né? A minha cabeça tá assim, ó. Pum! Eu já tô imaginando a cabeça dos nossos telespectadores, tipo meme na Nazaré. São muitos conceitos, são muitas possibilidades, né? E a história da Preta, gente, que sensacional, que incrível, né? Eu quero agradecer a Preta e a Rosalda e a Lina, né, por construírem o programa de hoje, né, nos ajudar a quebrar mais tabus, levar mais informação e informação com conhecimento. O mais importante de hoje é a gente entender que a família, ela não se conceitua, ela se descreve. São várias as possibilidades de se construir família, de se entender família. E o nosso papel aqui é te ajudar a desconstruir esses tabus. Eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi hoje. E a gente se vê no próximo programa, quebrando outro tabu. Até lá!